Muito bem, na lição número 6, da parte de quinta-feira, vamos falar sobre o Cântico de Moisés, um cântico de vitória gloriosa. O povo de Deus viveu um momento glorioso, atravessando o Mar Vermelho, vendo aquelas paredes onde os peixes podiam ser vistos, uma visão gloriosa. Os egípcios não conseguiram se aproximar do povo de Israel. Deus atrasou aquele poderoso exército com uma escuridão. A nuvem transformou-se em escuridão e os egípcios não conseguiam avançar. Os cavalos empinavam. E quando o último israelita colocou o pé para fora do Mar Vermelho, os egípcios estavam no meio do mar. Deus disse: Moisés, meu nome será glorificado. Toca no mar outra vez. E então os israelitas assistiram de camarote a destruição do exército mais poderoso da terra naquela época. O povo do Egito ficou de uma maneira assim desesperada, porque o herdeiro do trono havia morrido na 10ª praga. Faraó, que se achava um deus, estava morto também. Todo o exército estava assim aniquilado. Não havia proteção mais para o Egito. Nem os deuses conseguiram proteger o povo. Eram deuses falsos. E o nome de Deus foi glorificado. Foi aí que Moisés resolveu louvar o nome do Senhor. E assim, eles entoaram um cântico chamado Cântico da Vitória, o Cântico de Moisés. Pergunta de número 5. O que Moisés cantou no seu Cântico de Vitória? Êxodo capítulo 15, verso 1 em diante. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico. Ele me foi por salvação e por escudo. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Por isso eu o exaltarei. O Senhor é um guerreiro poderoso. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e todo o seu exército, e todos se afogaram no Mar Vermelho. A sua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado os inimigos, e com a grandeza do teu poder, o Senhor tem mostrado que todos que se levantam contra ti serão derrubados. O Senhor é maravilhoso. Quem, Senhor, é como tu? Nenhum Deus é como o Senhor. Quem é como o Senhor, que foi glorificado em santidade? O Senhor é admirável em louvores. O Senhor é aquele que realiza maravilha. O Senhor, com sua beneficência, guiou o seu povo. O Senhor salvou esse povo com a tua força. O Senhor levantou ele da habitação do cativeiro para a habitação da santidade e do louvor. Os povos vão ouvir isso e vão estremecer. O Senhor vai introduzir e vai plantar o teu povo no teu santuário, de maneira que eles serão estabelecidos. Ó Senhor, o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamboril e, junto com as outras mulheres, saíram dançando, cantando e dizendo: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então a pergunta é: qual o conteúdo do Cântico de Moisés? A resposta é: o Cântico de Moisés enalteceu a Deus, celebrando quem Deus é e o bem que ele fez com o seu povo, livrando-o do cativeiro e derrotando o maior inimigo dos israelitas, que eram os egípcios. Moisés, no seu cântico, chamou Deus de um Deus forte, um guerreiro poderoso, aquele que derruba os outros que se levantam contra ele. Por isso, o Senhor será glorificado e em santidade. O Senhor Deus é digno de louvores e ele vai operar maravilhas. Na história do Êxodo, o personagem principal não é Moisés, não é Arão, não é Faraó. O personagem principal é o Deus poderoso, que humilhou os deuses falsos do Egito e enalteceu o seu nome e o seu poder. Só ele pode nos proteger. Um casal de missionários chegou na selva amazônica para pregar o Evangelho. Além de todo o trabalho de carregar bagagem, cuidar dos filhos, eles estavam enfrentando um problema muito sério. Os selvagens não queriam os missionários ali.
Missionário, sua esposa, seus 2 filhinhos ficaram dentro de uma choupana, de um casebre, enquanto estavam em oração. E aqueles índios lá fora tentando colocar fogo na casa do missionário. O missionário e sua esposa ficaram em vigília, orando, até que de repente os índios foram embora. Miraculosamente eles foram embora. Houve um silêncio total. Os missionários não dormiram, ficaram a noite em oração. Quando foi pela manhã, eles começaram o trabalho. Trabalharam durante meses, pregando, ajudando, ensinando métodos de cura, ensinando como se livrar das doenças, até que o primeiro nativo se converteu. O missionário perguntou para esse nativo: por que naquela noite que nós chegamos aqui, na primeira noite, vocês nos atacaram? E por que vocês foram embora tão rapidamente? O índio disse: porque nós não queríamos que vocês estivessem aqui. Vocês iam falar coisas ruins para nós. Era isso que nós pensávamos. E nós pensamos em acabar com a vida de vocês. Mas quando nós nos reunimos para tocar fogo na sua habitação, nós vimos muitos guerreiros em volta da sua casa. E nós fomos embora. O pastor louvou a Deus, porque viu que Deus mandou anjos para protegê-los naquele momento. Um dia, quando os salvos estiverem sobre o mar de vidro, vão entoar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vão glorificar o nome de Deus. Serão cheios de gratidão e de adoração por tudo que Deus fez por aqueles que Ele desejou salvar. Por isso, nós temos que estar nessa reunião. E se você quer um dia estar sobre o mar de vidro, diga amém, porque Deus vai te tornar um vencedor. Que Ele te abençoe.